Boa tarde, gente. Eu estou gravando aqui na minha sala. Nosso município está debaixo de uma pancada de chuva. Isso já vai há mais de semana. E as previsões são que cerca de 2 semanas vai durar esse pé d'água. Aqui fora está caindo chuvas torrenciais. Mas o assunto que eu tenho que falar hoje é um assunto muito sério. O assunto é sério porque se trata de algo tão repugnante nas redes sociais. Tem muitas coisas repugnantes nas redes sociais. Mas isso também é repugnante. É repugnante. Eu sou oriundo de um curso de redes de computador. Sou novo no mundo virtuais. Desde 2012, quando eu comecei a usar a primeira vez um computador. 2012, fazem exatamente 2019, mas fazem exatamente 8 anos. Eu nunca tinha usado redes sociais. Mas, como o governo Lula me permitiu que entrasse numa faculdade de redes, e nela eu ainda estou em outro curso. Porque como as pessoas divulgam aí notícias falsas, dizendo que os doutores estão devendo 500 doutores estão devendo fiéis, quando se fala isso, você está falando uma verdade. Em toda verdade explícita, tem uma verdade implícita. Quando você diz 500 doutores estão devendo, você está dizendo que doutores estão devendo. Olha só, você está dizendo que Lula pegou pessoas que não tinham doutorado e fez deles doutor. E eles, através do FIES, tiveram condição de reivindicar, de parcelar alguma coisa, porque a pessoa que não tem estudo não tem condição nenhuma de reivindicar seus direitos. E o Lula fez com que isso acontecesse. Aí eu votei no Lula? Não votei no Lula. Mas eu tenho que ser sincero. Porque eu tenho um Lula social também no meio evangélico. Não é Bolsonaro. Ele se chama Daciolo. Eu votei em Daciolo no primeiro turno. Só que no segundo eu não queria que Bolsonaro ganhasse. Eu sou sincero, porque eu conheci Bolsonaro. Bolsonaro, desde 2016, eu conheci. Aí eu já estava na faculdade de Direito, porque saindo de um curso de exatas, eu fui para o curso de Humana. Fiquei 2 anos e meio estudando Direito. Fiquei 2 anos estudando Direito. E aí, essa pessoa chamada Bolsonaro veio à minha cidade e me chamaram para ir ouvi-lo. E eu fui com a minha Constituição numa churrascaria chamada Serrana, aqui. E ali eu tive o desprazer de escutar esse camarada falando. Eu era aluno do primeiro período de Direito, pelo FIES, do Lula. E ali eu tenho o desprazer de ir ao encontro dessa pessoa. E como eu era estudante de Direito e já estudando a Constituição, os primeiros 6 meses, e aprendi sobre os direitos humanos,
dentro da faculdade. São chamados direitos fundamentais ou direitos de terceira dimensão. E aí eu tenho desprazer de conhecer quem? Quem é contra todos os direitos garantidos na Constituição. E eu fiz uma pergunta para ele. E ele disse que o vice, eu perguntei para ele se o Feliciano, na época, seria o vice dele. Ele disse o seguinte, que o vice dele seria o capitão Assunção, ou outro policial. Quer dizer, ele estava cristalizado na questão militar. Só pensa em militarismo. Só pensa em tirar direitos. Só pensa em coisas destrutivas. E quando eu conheci aquela figura, o Bolsonaro, em 2016, que já fazia campanha pelo Brasil, eu fiquei decepcionado. Alguém falou para mim, olha, vai vir um candidato aí que ele é um cara cristão e tal, e tal, e tal, e eu fui ao encontro dele. Só que chegando lá me decepcionei. Ele estava com o Flávio e com o Manato. E eu tive a decepção de conhecê-lo. Pensei que se tratava de um cara pacificador, mas não era. Um cara que pregava violência, um cara que xingava gays, um cara que xingava mulheres, um cara que, para encurtar, eu tenho que falar alguma coisa aqui sobre fake news, só tinha homem naquela reunião, por causa do machismo acerbado de Bolsonaro. É um machismo fora de série. Machismo, preconceito, misoginia, xenofobia, tudo. Não gosta de imigrantes, não gosta de negro, não gosta de homossexuais, não gosta de mulheres. Acho que mulheres são objetos apenas de prazer, de desejo. E ele fala muito dessa área, né? No seu discurso, de sexo. Só fala disso. Um cara que não tem plano social nenhum. Não tem plano social. O Lula teve plano social, gente. Por que que eu depois, fazendo a digressão, eu voltei ao Lula, mesmo sem ter votado? Porque eu sempre trabalhei com social. Mas tem um grupo de pessoas que são desleais, desonestos, tudo mais repugnante que tem nas redes sociais. Se chamam fake news. Quando eu estudei rede, nós tivemos ali com um delegado da questão virtual. Eu perguntei com ele, porque quando a gente tivemos a atualização acadêmica, depois de 6 meses, nós tivemos ali um delegado, e eu perguntei, o fake é crime? Ele disse, olha, o fake não é crime. O fake, a pessoa que bota uma outra cara para aparecer nas redes virtuais, não é crime. Não é crime. Porém, as leis internacionais dizem que o hack é o bom moço. Foi isso que eu estudei em redes. E o crack é o mau moço nas redes sociais. Porque ele invade o perfil. E ele semeia mentiras nas redes sociais. Um vídeo agora, para mim, e um vídeo de Lula, onde ele fala um monte de coisa, e aí as pessoas ficam semeando isso, até evangélicos. Gente, toma vergonha na cara. Toma vergonha na cara, gente. Um vídeo editado, cortando e fazendo frases.
Toma vergonha na cara, gente. Se você é um cristão, toma vergonha, para de publicar fake news. Isso é crime também. Você se torna um cracker. Você se torna um cracker. Um hacker, muitas vezes ele invade o sistema para mostrar que ele é capaz. Mas ele não faz a maldade. Ele vive de desafio. Foi isso que eu aprendi na faculdade. O hack, o hack famoso foi chamado de Capitão Kidd, no início lá das redes sociais. Capitão Kidd, ele invadia sistemas. Ele foi preso. Ficou 3 anos na cadeia e depois foi trabalhar para o FBI. Capitão Kidd pegava um notebook e ele andava em uma pampinha, em uma avenida, e ele ia hackeando. Mas isso era chamado crime leve. Agora, a fake news é uma mentira. Fake news é uma mentira. Gente, vocês nunca preocuparam que isso pode gerar consequências graves no nosso país? Quando você coloca uma fake news dizendo que é determinado o Lula, por exemplo, né? Eu tenho que voltar à questão do Lula. Você bota ele falando coisas que ele nunca falou, edita um vídeo ou coloca um link que ele está falando que ele não falou. O Bolsonaro, ele fala escancaradamente o que ele acredita. Ele diz que tem que matar 30 mil, ele é contra o negro, contra o quilombola. Você viu lá que ontem o coronel arrancou um quadro da consciência negra. Ele fala contra os gays, com desrespeito, com homofobia, é crime. É crime. Ele já empurrou mulher. Ele é uma pessoa cristalizado nas Forças Armadas. Ele elegeu inimigos que não existem, os comunistas. Gente, se existisse essa questão de comunista no Brasil, o golpe de 64 foi proclamado por isso. Vamos dar uns golpes porque teremos que impedir os comunistas de assumir o poder. Mas cadê as armas dos comunistas? Quando deram o golpe, no outro dia só acharam estilingue e martelo. Não tinha armas. O que o exército não consegue explicar, o que ele não consegue explicar, é a questão do outro dia. No outro dia do golpe militar, não havia nenhuma arma para confiscar. E nessa toada se inspirou Bolsonaro em um golpe militar de 1964 que visava proteger o Brasil de forças comunistas, que não encontrou comunista. E não encontrou. Torturou e não encontrou, apenas estilingues. Então, preste atenção. Aí vem o Bolsonaro, fica cristalizado na questão militar, não faz nada pelo social, está aliado ao capitalismo neoliberal do mundo todo e não implementa um sistema chamado Fordismo, que ele poderia muito bem ajudar os pobres, sendo que ele se diz um cristão, mas ele não tem essa missão. A missão dele é apoiar um governo capitalista de Paulo Guedes e automaticamente Paulo Guedes controla ele, Paulo Guedes é ligado ao capitalismo financeiro mundial e a classe média alta e os ricos estão
batendo palma para ele, porque ele é um boneco, uma marionete na mão do capitalismo financeiro. Essa é a verdade. Então, sendo escravo do capitalismo, ele não pode fazer nada para beneficiar os pobres. Ele não consegue fazer nada, porque ele já fez o pacto com o capitalismo financeiro. Consegue financiar, ajudar mais o pobre. É isso que é a verdade. Você vai fugir disso? Você vai se enganar? Você não está vendo o Brasil, não? Eu posso ir aqui na rua e mostrar o tanto de pessoa que está passando necessidade. E eu, quando posso, eu vou à rua ajudar. Faço pão caseiro, faço café e vou ajudar. Gente desempregada. Um governo que em 10 meses só fez reformas, 5 reformas, para tirar do trabalhador. E gente ainda lambendo o pé dele, dizendo mito, mito, mito. Ah, toma vergonha, cara. Toma vergonha. Um cara controlado pelo capitalismo estrangeiro, lambeu o pé de Trump, até que Trump se envolveu no impeachment lá e abandonou ele, aí ele foi lamber quem? O pé da China. Ah, a China é comunista. Nada disso. China é um país imperialista capitalista. Tem nada de comunismo ali, não, gente. A Rússia é capitalista. E quem diz que a Rússia é comunista? Quem diz que o Putin é comunista? O Putin é um capitalista. Se fosse comunista, não teria Copa do Mundo lá, gente. Capitalismo armamentista, a terceira maior potência bélica, terceira maior força bélica do mundo. Estados Unidos, China e Rússia. Aí ele vem ao Brasil e aí o mito que havia dito que eles eram, daqui a pouco ele está lá com Kim Jong-un. Vai beijar o pé de Kim Jong-un também. Como o Trump disse que Kim Jong-un era comunista, que ele explodia a Coreia, que não sei o que, e ficou aquele negócio de ameaçinha para cá, ameaçinha para lá, jogar bomba para cá, jogar bomba para lá, jogar bomba para cá, jogar para lá. Depois ele foi lá beijar o pé do Kim Jong-un, falou que o Kim Jong-un é um cara bacana. Agora o Bolsonaro foi no Chile e disse que aquele ditador lá, que fez maldades e maldades, que agora deu uma revolução lá por causa disso, por causa da direita lá, a extrema direita causou um mal-estar durante 40 anos. E Bolsonaro vai lá e elogia o cara ainda. Quer estar cercado de ditadores? O capitão lá, o coronel lá pega o quadro, que tem um negro morto lá e joga com tudo. Vocês vão continuar apoiando esse espírito de violência? Sendo que o PT... o marxismo cultural. O que é o marxismo cultural? Ninguém sabe. Sabe o que é marxismo cultural, gente? O marxismo cultural é porque o PT jamais aceitou pegar em armas para ganhar o Brasil. Nós não podemos pegar em armas, não podemos fazer uma revolução armada. Então vamos ensinar a questão da revolução. O que tem de mal nisso, gente?
Você não aprende na igreja, diretamente, com várias mensagens? Você não aprende na escola, repetidamente? O cara não está pegando em arma. As seitas, por exemplo, não ensinam as pessoas um monte de baboseira que não tem nada a ver com Cristo. A própria palavra cristianismo tem uma mensagem do ismo, de imperfeição, porque não segue o que foi na origem. A origem era os do caminho. A origem do cristianismo era os do caminho. Só que criaram o cristianismo. E depois houve a imperfeição desse cristianismo. Tudo que tem ismo significa imperfeição da base. Ela não é certa, ela não segue a diretriz da base. Se perde no meio do caminho e acaba se complicando. Acaba se colocando coisas que Jesus não falou. E aí vem um monte de ismo. Significa imperfeição, degeneração do original. Uma vez eu fui colocado num grupo de ateus. Aí eles diziam o seguinte: nós pregamos aqui o ateísmo. O ateísmo. Eles colocavam ali várias mensagens zombando de Cristo e eles eram ateístas, do ateísmo. E eu perguntei para um cara lá, eu entrei no grupo com a seguinte pergunta: mula no rasdim, o que significa ateísmo? Aí eles começaram a xingar, porque eles não sabiam responder o que era ateísmo. Como que um ateu não sabe responder o que é o ateísmo? Um prefixo, um radical e um afixo. Não, Deus, imperfeição. Ateísmo, não, Deus, imperfeição. Um prefixo, um radical e um afixo. Não, Deus, imperfeição. Quer dizer, nós não acreditamos, o correto da palavra do ateísmo é isso, não acreditamos, nós acreditamos em Deus, mas nós não acreditamos da forma que ele está pregando Deus, que aquela religião está pregando Deus. É isso que o ateu já fez parte de alguma religião, só que ele não acredita daquela forma que aquela religião está pregando Deus. Por exemplo, um Deus violento, um Deus que mata, um Deus que as pessoas. E ele começa a ver que aquela religião está se distanciando. É o caso do islamismo, que há radicais que pregam o extermínio das pessoas. Entra o ismo aí, ó, já ficou imperfeito. Porque na base se prega, fala-se em amor também. Mas eles partiram para onde? Para a violência. Não todos. Como o cristianismo. Tem gente que pensa que Jesus mandou pegar em espada, Jesus mandou... Pelo contrário, Jesus disse que nós deveríamos amar incondicionalmente. O amor de Cristo. Então, fake news, olha, eu dou um conselho, para com isso. Está muito feio para você. Se você é um cristão, ficar espalhando fake news nas redes sociais. É muito feio. Muito feio. Você está causando uma revolução, sim, pelo mal. Você está causando uma revolução pelo mal. Tá? Eu comecei a fazer uma limpa no meu Face. Fake news, fica ligado, tá? Se você ficar publicando fake news, eu vou te excluir. Eu vou te excluir. Porque o Face é para você publicar é o que realmente está acontecendo. Quando a pessoa publica o que está acontecendo, não me importa. Eu não me importo. Ah, mas ele é Bolsonaro? Sim.
Ah, ele é contra o Lula? Sim, mas ele está publicando uma coisa atual, que realmente aconteceu. Quando ele publica coisa de 2 anos, 3 anos atrás, é uma fake news. Quando ele altera, posta vídeo, edita, o cara formar frase que ele não falou, é fake news. É fake news. Fake news é mentira e é crime. Você está vendo? É mentira e é crime. O fake não, mas o fake news é. Estão fazendo fake news até do Supremo Tribunal Federal. Imagine um deputado que se torna senador, vem lá 30 anos sem fazer nada, sem aprovar um projeto, espalha fake news na rede e quer ir contra o Supremo Tribunal Federal, o guardião da lei. Não vai dar boa coisa. Não vai dar boa coisa, tá, gente? Fake news, para com isso. Isso não é boa coisa. Fica na paz.